Brasil! Vocês, ouvintes do Filho do Cabaré, nesse episódio não percam Seleção de 50, 82, os melhores jogadores, os piores e, é claro, a grande seleção do Egito. Esse podcast é proibido para menores de 12, para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, estaduais em geral. Ouça. Filhos do Cabaré. Bem, amigos do Filhos do Cabaré, estamos começando mais um podcast aqui. Vamos falar hoje, só uma coisa antes de começar aqui, a gente está gravando esse podcast antes de começar a Copa do Mundo, mas ele só vai ao ar quando a Copa do Mundo estiver rolando, então vai ter muita coisa que vai acontecer que a gente não vai falar aqui. A gente vai falar de curiosidades da Copa, mas a gente não vai falar dessa atual, porque a gente está gravando antes, certo? É a enganação que a gente faz com vocês aí, e vocês são manipulados, aceitando isso tudo, né? O Murilovski, falei que a tosse não passou ainda. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes de todos os continentes que as duras penas têm nos seguido, dizendo para vocês que a partir de agora a gente começa um especial Copa do Mundo, e lembrando que as grandes emissoras que irão retransmitir a Copa do Mundo virão beber no conhecimento inigualável dos Filhos do Cabaré, dizendo para vocês que aqui o gol é só de primeira e de voleio, e o cartão vermelho é para mentira, para hipocrisia e para o mau humor. Assim, sigam os Filhos do Cabaré e esmaguem o dedo no like. Caralho, olhando assim, então tá todo mundo expulso, né? Tá todo mundo expulso, porque é um pouquinho de cada um aí que tá indo pro caralho aí que você falou aí. E aí, Henrique, tudo bom, cara? Tudo bem aí, depois dessa análise profunda do nosso amigo Murilo. Eu ia fazer uma referência com cada jogador, mas eu não consegui pensar em ninguém pro Vitor. Eu tava pensando em Maradona por causa da questão da droga, mas eu achei que ia ficar pesado. Então não vou fazer essa referência que eu tava pensando na minha cabeça, não. Então aí, mais uma vez aí, pra vocês aí, uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada e uma boa tarde aí, que você tenha uma semana maravilhosa, que você tenha um dia maravilhoso, que tudo na sua vida seja muito bom. Eu já comecei aqui tomando cartão vermelho, mas a gente não fala disso, né? Então, um abraço aí, espero que todos estejam bem. Tá, só uma, por que você botou esse nickname aí? Não entendi. Alguma piada interna? Você colocou. Não, o meu é gordo. Eu não sei mudar quando eu tô aqui dentro já. O seu... O que tá escrito no seu aí? Eu não sei, esse aqui mudou. Como é que eu mudei as coisas, velho? Você é doido? Nem sei mexer nisso direito, eu não ferramenta consigo muito mudar moderna. de dentro, eu não sei mexer. Eu não sei mexer no negócio aqui quando eu tô. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem aí, não? né? Não, tá tudo certo. Tá ardido, mas tá bem. Não tem nada. Não tem nenhum tipo de problema acontecendo, não. Já era. Tá ardidinho, mas tá valendo. E aí, Vitor, tudo bom, cara?
Olá, amigos do Filho do Cabaré. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, rapaziada. Vamos aí, num clima de Copa do Mundo aí, falar mais uma vez, ter nosso choque de gerações futebolísticos hoje. E a geração que não tem futebol, que sou eu. Quer dizer, eu represento a geração que Você não não tem futebol. gosta de futebol, é diferente. Exato. Não gosta de futebol, não gosta de mulher. Geraçãozinha difícil. Eu Aqui gosto é o de seguinte, poucas um não coisas, gosta de futebol, um não gosta de futebol nem de mulher. O outro acha que o futebol começou em 2010. O Murilo estava lá quando o Charles Miller chegou no Brasil. E eu sou o único sensato dos quatro aqui. Entendeu? Acertei, Murilo, ou errei? Na minha análise. Só a questão da sensatez que eu colocaria alguns poréns, mas o resto sim, você acertou. Ô louco, Murilo, eu também. Ô louco, eu só não gosto de futebol só. O resto é mentira. Fala, moleque, que você gosta aí. Não é Sidney Sweeney. Fala uma mulher bonita. Fala uma mulher bonita. Sidney Sweeney. Uma mulher Quem? bonita, Sidney Sweeney. Sidney Sweeney. É uma mulher, não uma coisa frágil que vai quebrar se você pegar mais forte. Mulher. Porra, você tá pensando pra Skyla, eu não, caralho. Não tô pensando, eu pensei na Paola Oliveira, mulher. O cara vem, Sidney Sweeney. É mulher que você apertar forte a quebra inteira, rapá. Ela é da Tá minha louco? geração, porra. Ela é da minha geração, só que ela tem idade pra ser sua filha. Qualquer versão. Qualquer versão dela é boa. Tem a versão dela? Você tem a versão dela, aí é foda. Tem a versão, É. tem a versão 1.0, tem a versão banco de couro, tem várias versões. Qualquer versão dela. Aliás, uma vez na academia a gente ficou horas debatendo entre Paola Oliveira e o Alessandra Negrini. Caralho, vocês fizeram um punhetão coletivo? Vocês. Olha como É, ele não ele se inclui se- no bagulho. Ele se exclui. Que, mano, a gente não chegou no consenso quem que era melhor. A gente ficou lá horas debatendo. Eu tava lá esse dia. Eu tava lá, é verdade. O Henrique se exclui. O Henrique, ai, que nojo. O Henrique fica assim, nossa, você fica falando de mulher. Tem muita coisa melhor por aí, pô. Não, mas aí é um debate muito claro que as duas são muito legais. E aí, tipo assim, a preferência da loira e da morena. Legais. Legais. Legal. Porque eu Henrique, você não se ajuda. Eu não tentarei mais. Eu tento ser uma figura paterna pra você, te trazer, porra, pra gostar de futebol, gostar de mulher, mas tu não quer. Tu quer brincar de boneca, tá ligado? Então foda-se. Cabelo de boneca, não. Cabelo de boneca. Entendeu? Tu tá surdo, meio surdo hoje, né, Henrique? Foi, tá com porra no ouvido, caralho? Não tem nada no meu ouvido. Tá com... Porra. Não é que burro do caralho. Engraçado, meu nível de tolerância com o Henrique é menor do que de todos vocês, né? Também são tantos anos já aguentando, né? Elaine que fala, você tem que ser mais tolerante com o Henrique. Eu não aguento mais esse moleque aqui, caralho. 8 anos. 8 anos e meio. Também, pelo que eu saiba, você chegou até a trocar as fraldas dele, foi isso? Não, eu dei só de mamar. A fralda eu não troquei, não. Eu dei de mamar. Botei no colo e dei de mamar, né, Henrique? Você deu? Não tô sabendo dessa história, não. Eu não lembro. Hoje ele tá meio surdo, né? Hoje ele é a velha surda da praça, né? Já percebeu, né? Hoje tá difícil, hein? Mais uma deficiência pra lista do Henrique. Surdo agora. É autista e Caralho. surdo. Achei que o autista não falava. Não, tem autista que é não verbal. Você poderia ser assim, mas você não é. Não vou fazer piada, não, que tem gente que realmente passa uns apertos com criança autista. Eu ia fazer piada, mas eu tô me segurando. Será que eu posso? Depois que eu tirar o meu laudo, né? Se por Ventura eu tiver o meu laudo mesmo de fato, e será que eu posso começar a fazer piada sem ser julgado? Pode, é lugar de fala. Você fala do laudo como se fosse uma habilitação.
É tipo isso. Tu notou isso também? É caro pra tirar. Habilitação de autista, É caro. eu É. vou poder dirigir o carro caro. do Bozo, finalmente. É caro pra tirar. É quase um Tem que guardar dinheiro. salvo-conduto pra ser idiota que ele tá precisando. Né? Ele quer um salvo-conduto. Pra fazer qualquer merda. Falar, eu sou autista. Vai entrar com o carro na contramão, subir na calçada. Eu sou autista! Eu sou autista, gente. Sou autista. Bota o dedo do meio pra fora da janela ainda. Mano, imagina, fica um moleque surdo, com o óculos de fundo de garrafa que ele usa. Eu tô Deu, com o óculos do meu autista pai ainda por agora. cima. Eu tô com o óculos do meu pai, porque o meu quebrou. Mas eu digo, isso aí é uma coisa séria também, agora falando sério sobre isso aí, que tem muita criança que já faz isso aí por incentivo dos pais. Aí a criança acha que pode fazer tudo e falar que ela é autista, e muitas vezes ela não tem um grau de autismo que dá essa permissão entre muitas e muitas aspas pra ela. Cara, mas Caralho. o que é interessante Sabia dessa? sobre o autismo especificamente é que além de estar na moda agora, tem a parada de... Tem autistas que são altamente funcionais, né? Não é o caso do Henrique, Não, porque o Henrique, eu acho que ele não é altamente, mas ele é um cara funcional. Não, altamente funcional. Nas Não minhas, sei não, hein? Há Altamente controvérsias. funcional eu acho pegado. Mas, tipo eu assim, tenho as minhas desabilidades, as minhas disfunções aí. mas tem lá, tipo, ainda dentro do tema, tem o Messi lá, mano, que é um jogador altamente. Que é um Isso é cara- lenda. Isso é A lenda. maior Isso é parte- lenda. A Isso é maior lenda. parte dos autistas, né? Pelo menos os que eu convivo, não é nem que eles são, tipo assim, todos assim, todos. Nenhum deles eu peguei que era muito acima da média. Mas eles não são literalmente acima da média, mas eles são. Muitos deles, você nem imagina que eles têm laudo, mas eles têm. Pô, quando que começou todo mundo virar autista, mano? Que de um tempo pra cá começou todo mundo virar autista, né? Mano, quando Quando virou foi começar a permissão, abranger, inclusão. né? Não, quando foi abranger o termo, né? Quando virou o TEA, né? Transtorno Todo de mundo espectro. virou autista. Todo mundo virou autista. Pô, Inacreditável. tem uma galera... O Murilo não tem essa informação mais precisa pra gente? Se eu falar, eu tenho medo de falar merda. Murilo é autista também. Murilo é autista também. Não, eu não sou autista. O Murilo Mas, é Ah, na sim. verdade, Demorou, você só é lento, você é só devagar pra responder. não, é que eu respeito a fala dos outros, é isso. Diferente dos demais, né? Eu primeiro escuto, depois falo, né? Mas Como é que você acontece o seguinte, como é o que você falou uma autismo, vez, você é o que menos fala nesse episódio, né? eu de fato sou. Ainda carece um pouco dos dados matemáticos mostrando quanto cada qual fala, mas eu acredito que sim. Talvez eu só perca em termos de quantidade de fala pro Henrique. Os demais, você é o que mais fala. Sou contida. Eu? Sou contida. Sem dúvida, até porque faz sentido, né? Afinal, você é o host, né? Obviamente, você é o cara que mais fala. E eu acho que eu não sou talvez o que menos se fala, mas talvez eu tenha parte o que menos fala com o Henrique. Mas enfim, respondendo a questão do Henrique, do autismo, Henrique, mais de um Henrique. o autismo ele é muito antigo. O que mudou foi que se realizar um diagnóstico, o diagnóstico que mudou. Então a mudança do diagnóstico é que levou a uma falsa ideia, inclusive, do aumento do autismo. O autismo já existia, o que não existia era o diagnóstico correto para os níveis de autismo que se tem hoje, que se conhece hoje. E além disso, se criou políticas públicas voltadas aos autistas. Então, por isso, dessa falsa ideia de que o autismo ele aumentou. Né? Tanto que eu sei, por exemplo, hoje, conhecendo mais, eu sei que eu estudei com colegas na escola que eles eram autistas, mas não se tinha um diagnóstico. A gente Então, só chamava de retardado. tudo, né? Pelo que eu ouvi A falar. gente só chamava de retardado. Pois é, né? A gente se utilizava de termos, inclusive,
bastante desaconselháveis, né? Mas eram, inclusive, em alguns casos, as crianças elas eram excluídas, né? Elas não tinham dificuldade de inclusão, e mais, várias delas paravam de estudar à medida que o curso ele ia caminhando. Então você tinha um grupo que ele era excluído nesse sentido. Se tinha na época em que eu estudava chamadas classes especiais. É claro que a classe especial ela não era feita no intuito de você gerar um mal-estar nesses alunos, apesar de que gerava. E a gente tinha esses colegas que eles estudavam nas chamadas classes especiais. Inclusive eu me recordo de uma escola que eu estudei por muitos anos, na escola do estado, e todo ano se fazia chamada Festa do Sorvete. Então a gente saía vendendo inclusive os tickets, né, no bairro, para arrecadar dinheiro para fazer, ajudar a construir mais uma classe que era uma classe especial. Eu me recordo inclusive de uma coordenadora que tinha na escola, ela não era diretora, era uma coordenadora, que ela disse que esse dinheiro era enviado no sentido de criar essa escola, essa classe, mais uma classe especial, e até ela complementou que nós não precisávamos estudar na classe especial, mas a gente poderia em algum momento ter um filho que precisasse estudar. É claro que de lá para cá, né, em 40 e tantos anos, tudo mudou muito, né? Então você hoje praticamente não tem mais as chamadas classes especiais, tem escolas especializadas, né? A PAI é uma delas. E você tem a inclusão, que você, obviamente, faz com que esses alunos, esses garotos, garotas, enfim, elas estudem numa escola ou numa classe regular, uma escola regular e numa classe regular. Que foi mudando o conceito, a abordagem educacional em cima desses tipos de diagnósticos relacionados a essas peculiaridades, vamos assim falar. Isso é porque você é o que menos fala, né? Só para sacar aqui. Hoje em dia, Murilo, não sei se você sabe, uma certa ironia do seu lado, sabe, na hora que você comentou isso, mas sim, eu sou um dos que menos falam. Tem as salas, as aulas, né, do AE, que é o atendimento educacional especializado, para que não tenha tanta disparidade com essas crianças. Então tem um atendimento separado para elas. E esse atendimento especializado também não necessariamente são só para os autistas. Às vezes eles veem necessidade, algumas crianças específicas, mas pouquíssimas mesmo, não só que eventualmente também passam por esse AE, né? Uma professora com especialização nessa área de educação especializada, né? Que faz o atendimento geralmente no contraturno da escola, quando a escola não é integral. Geralmente se faz no contraturno. Ei, eu sempre passo aqui pelas notícias aqui, rapidinho, só uma curiosidade. Enquanto a gente está conversando, eu fico aqui na segunda tela, dando uma olhada nas notícias. Aí tava vendo aqui, olha a manchete que tá aqui. Dua Lipa, não tenho a menor ideia quem é essa pessoa, se ele é homem ou se é mulher. Dua Lipa se casa em cerimônia discreta. Ponto e vírgula. Festa na Itália terá 3 dias. Caralho, muita descrição. 3 dias de festa, irmão. Se não fosse discreto, ia ser 30, né? Puta que pariu. Eles não vão contar pra ninguém, mano. Mano, é porque vocês estão falando... Mano, acho que ultimamente tá meio na moda você ter TDAH e autismo, né, velho? Somente que você é maconheiro, você desculpa. Não, as pessoas não sabem o que são disfunções sérias, né? Elas acham que tudo ou é TDAH ou é autismo. E que isso também é uma desculpa pra você fazer qualquer merda. Você ser meio incompetente, né? Um atestado. Ser incompetente, exato. Isso é verdade mesmo, né?
Ah, tem TDAH. Não, eu sou autista. Pô, cara, isso queima o filme dos autistas, tá? Que cada merda que o nego faz e fala que é autista, queima o filme dos autistas aí. Queima o filme da galera. Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai falar já em clima de Copa do Mundo, feita aquela ressalva que eu fiz no início. A gente está gravando aqui no dia 31 de maio. Dia 31 de maio, dias antes do início da Copa do Mundo, mas o episódio só vai ao ar depois, né? A gente, antes da Copa, ainda vai fazer uma live, ou fez uma live, melhor dizendo, né? A gente já fez uma live, eu espero que você tenha visto. Se você não viu, vá para o inferno. Então a gente já falou sobre... Vai e volta no tempo, eu tô meio perdido. Ei, o final é uma merda, tá? Só pra dizer. Toda a Copa do Mundo, é o TDAH. Ei, não, eu tava lendo. Caraca, deixa eu falar, caralho. Ei, aí, fudeu. Empaquei. Toda a Copa do Mundo tem um ícone assim, né? Às vezes improvável, às vezes já esperado. Eu vou puxar, por exemplo, aqui, Copa de 90, o mundo conheceu o Roger Millar, com a seleção de Camarões fazendo sua segunda participação em Copa, encantou o mundo, parou nas quartas de final, contra a Inglaterra, num jogo duríssimo, quase foi para a semifinal, né? E o Roger Millar já era um coroa, com 38 anos de idade. Aliás, até hoje tem o recorde, né, do cara mais velho, que em 94 ele participou da Copa e fez um gol também, com seus 42 anos de idade. E aí tem várias, aí tem Copas, por exemplo, tem a Copa de 86, que não tem como não mencionar, que foi a Copa do Maradona, né? Aí você pode, puxando mais lá para trás, 62, você falar do Garrincha, de 58, apesar que ficou muito assim, né, o Pelé, 17 anos, não sentiu peso nenhum dos jogos, parecia que estava batendo uma pelada na rua com os amigos, arrebentou, né? Então você tem sempre 70 Pelé, 70 eu acho que é mais a Copa do Pelé do que 58, assim, né? Tem mais aquele lance, assim, aquele carimbo da Copa dele, né? Aí a gente tem esse Zidane em 98, Zidane em 2006, né? Ronaldo em 2002, Romário em 94. Então são inúmeras Copas que tem sempre aquele cara que chamou atenção, né? E que todo mundo fica, puta, nossa, esse cara arrebentou na Copa, jogou pra cacete. A Copa passada, a gente pode dizer que foi a Copa do Messi, apesar de não ter aquela atuação que você faz, cara, entendeu? Apesar do Mbappé também, que foi simplesmente o segundo jogador da história a fazer 3 gols no final, né? E depois a primeira vez foi em 66 e depois aconteceu em 22, para ver quanto que é difícil acontecer, né? Então, mas mesmo assim, a questão que o Messi, toda a história do que o Messi carregou para aquela Copa, e ele ter vencido a Copa e acabou ficando isso como a Copa do Messi. Então a gente vai conversar hoje sobre isso, assim, sobre essas marcas da Copa. Por exemplo, 82, que já estou me adiantando aqui, que eu sei que o Murilão vai mencionar, que talvez tenha sido a Copa do Paulo Rossi, e por toda a história, né, de trás de tudo, o cara, ele tinha sido suspenso por envolvimento com venda de resultados, salvo engano, ou com a máfia, um negócio assim. O Murilo depois fala melhor. E depois passou a primeira fase sem fazer gol nenhum, e aí na segunda fase se tornou artilheiro da Copa, né, com 6 gols. Então, aí fez os 3 gols, dos 6 gols, 3 foram no Brasil, infelizmente, e ficou como sendo a Copa do Paulo Rossi. Então toda a Copa do Mundo tem isso, e a gente pode, no final, a gente responder de quem que a gente acha que vai ser essa Copa agora,
né? Mas eu acho que não vai fugir muito ali de Mbappé, Messi, essa galera aí. E aí, Murilão, acertei que você ia mencionar 82. Você que é o cara que quase não fala nesse podcast aqui, entendeu? Então, fala aí, Murilovski, para nós. De fato, eu acho que falo pouco, né? Contudo, falo, acho que o que seja necessário falar. Mas fico aí esperando esses dados, mostrando que a grande eloquência não vem da minha voz. Eu colocaria, acho que o Brunão, na introdução, colocou várias peças na mesa, mostrando aí ícones. Eu vejo que ícones positivos e ícones negativos. Eu quero, né, para que todo mundo possa falar, né, não tomar essa peja do que mais fala, eu gostaria de comentar de dois. Você se magoou, Murilo? Você se magoou com isso? É brincadeira, Murilo. Brincadeira, Murilo. Posso continuar? Brincadeira. Pode, Murilo. Posso continuar? Não precisa ficar magoado, Murilo. É uma piada. Eu gostaria de citar duas Copas do Mundo, que eu vejo como duas Copas muito importantes. Foi a Copa de 50 e a Copa de 82, em que ambas o Brasil foi derrotado. A Copa de 50, ela é uma Copa icônica, porque o Brasil ele veio muito bem, ganhou tudo até chegar na final, e na final o Brasil vai ganhando a Copa, e o Brasil toma uma virada do Uruguai, 2-1, ficou conhecido como Maracanaço. Foi um grande trauma para aquela geração. Gerou muitas histórias isso daí. O grande ícone nessa Copa, principalmente nessa final especificamente, foi o uruguaio Alcides Gidia, e ele é que faz o gol da virada. E a partir disso, aquela geração vai ficar muito marcada por essa derrota. Muitas histórias vão se criar, ou vão se contar, na verdade, a partir disso. Uma delas é que o pai do Pelé, aos prantos, né, vendo a derrota do Brasil, o Pelé diz para o pai que ele ia trazer uma Copa do Mundo para o Brasil. Essa é uma das histórias que se conta. Outra é do goleiro Barbosa, que ficou marcado por aquela derrota. Então ele foi bastante castigado pela história, né? Então ele falava que no Brasil a única pessoa que tinha sido condenado por uma perpétua tinha sido ele, por causa daquela derrota. E é uma história muito bonita, que é contado por um escritor que adorava futebol, que é chamado Eduardo Galeano. Ele é um uruguaio também, que ele escreveu vários livros, um dos livros mais conhecidos dele chamado As Veias Abertas da América Latina. Ele era apaixonado pelo futebol. E naquela derrota, houve um grande ícone do Brasil, que era o Didi, um grande jogador. E no final, quando se dá o apito final, né, os jogadores vão se recolhendo para o vestiário com a derrota, os uruguaios vão comemorando, eles vão se encontrar no campo, o Didi e o Diglia, e ao se encontrarem, né, muitos achavam que inclusive eles iam ser na porrada, porque tinha sido um jogo muito duro, né? E o Didi e o Alcides, o Diglia, eles se cumprimentam, né? Apertam a mão e tal. Murilo, só uma interrupção rapidinho, por favor. Desculpa. Pois não. É Didi ou Dida que você está falando? Não, Didia. Não, do Brasil. Não é o Dida? O Brasil é Didi. Não, por causa... Didi
Não é. É o Zico, não, até o ídolo do Zico, cara. Não, eu falei Não é Didi, besteira, não, cara. Não, é o Zito. Não, Zito não. Zito também é 58. Pera aí. Eu vou confirmar aqui. Eu acho que é Dida. Quer ver? Não, Brasil Dida 50. não. Quer ver? Não é Dida. É o camisa 10, cara. Era o camisa 10, jogava no Flamengo. Era o grande ídolo do Zico. Era Ziza. Acho que era Ziza. Que era Ziza, que o Didi só veio. Eu acho que o Didi jogou 5-4, 5-8. De fato, ele vai vir na outra Copa, né? Mas confirma pra mim o nome dele, então pra mim não falar errado. Deixa eu ver aqui, ó. Vai falando aí que eu já retorno. Mas, aqui. Enfim, eles se encontram no meio do campo, né? E eles achavam que eles iam sair na porrada, né? Porque tinha sido um jogo muito difícil. Um jogo bastante truncado, um jogo que assim, os brasileiros acabaram, né, saindo derrotados. E o Galeano, como eu estava falando, ele encontrou o Didian, uruguaio, que marcou o gol final, né, contra o Brasil, o gol da virada. Né? Você conseguiu encontrar o nome dele? Zizinho, pô. Zizinho. É o Zizinho. Não é nem Didi e nem o Zito. Nem o Dida, é Zizinho, pô. Zizinho. Aí pergunta pro Didia se ele tem encontrado o Zizinho. Aí ele diz assim, sim, de vez em quando eu encontro. Mas onde? Ele falou, sempre que eu fecho os olhos. Você vê como que foi um jogo que ficou marcante na vida dele, né? Então esse é um primeiro ícone da Copa que eu quero falar, da Copa de 50. O segundo é a Copa de 82, que eu vejo que houve dois grandes ícones. Um foi o Paulo Rossi, por evidentes motivos de ter marcado os 3 gols contra o Brasil, no que ficou conhecido como, assim como em 50 ficou conhecido como Maracanaço, 82 ficou conhecido como a tragédia de Sarriá, que acabou eliminando a seleção canarinha, que foi uma seleção icônica, e eu coloco que a seleção brasileira de 82, ela por si só é um ícone, porque a gente fala dos jogadores, mas acontece de determinadas seleções, mesmo não ganhando, elas por si só elas se tornam um ícone. É curioso porque eu vi há um mês atrás, ou 2, um canal em que é um brasileiro que ele está morando na Rússia, e ele mostra as curiosidades, lugares na Rússia, e ele encontrou uma pessoa na Rússia, e como ele conversa em russo, ele começou a conversar com essa pessoa. Eu não me recordo a idade dele, mas é mais de 50 anos. Ele falou a escalação brasileira de 82 inteirinha, todos, dos titulares aos reservas, para você ter ideia como que essa seleção ela teve um impacto no futebol e no imaginário popular de todo mundo. Tanto quando você pega os vídeos, os cortes dessa seleção, você vê a quantidade de comentários que vêm de fora, de outros países, comentando sobre ela. Então eu coloco o Paulo Rossi, que é, por evidente, um grande jogador. Ele acabou jogando essa Copa porque ele conseguiu uma espécie de um habeas corpus para jogar, porque ele estava sendo acusado de manipulação de resultados de jogos em função de apostas. Houve naquele período na Itália, houve um escândalo em função disso, em 82, 81, 82. Ele acabou sendo
chamado, inclusive muito criticado. O técnico, inclusive, foi um técnico muito criticado. O goleiro, muito criticado, porque falavam que era um goleiro já muito velho para poder defender uma seleção. E eles acabaram ganhando daquela que vinha se tornando a seleção favorita. Um jogo muito bonito, um futebol arte, com jogadores assim que eram reconhecidos mundialmente. E aqueles 3 gols que ele fez acabou por sepultar nenhum jogo que o Brasil poderia empatar, inclusive, acabou sepultando a conquista desse, que eu tenho certeza que faria com que o futebol em si fosse um futebol muito diferente do que nós temos hoje, ou pelo menos iria adiar muito o futebol que nós temos hoje, né? Então eu coloco esses 2 ícones de 82, Paulo Rossi e a seleção brasileira, como as mais marcantes desse ano de 82. Se eu puder fazer um adendo nessa linda história que o Murilo contou, cara, eu tô aqui com a escalação da seleção de 82 e eu acho que vale a pena ser comentada aqui. Ó, cara, a gente tem como goleiro o Valdir Pérez, nos laterais a gente tem o Leandro Júnior, que até então não conhecia. Aí, mano, dos zagueiros, aí já começa a aparecer nomes que eu conheci, que é o Oscar e o Luizinho. De volante, você tinha o Toninho Cerezo, como é que é o nome do cara mesmo? Paulo Roberto Falcão, mano. Que foi treinador e jornalista, cara. Eu já li um livro desse cara. E, mano, pra mais avançado, você tinha o Sócrates e o Zico. E os atacantes eram o Serginho Chulapa e o Éder. E ainda tinha um centroavante no banco, que o Bruno vai gostar bastante, que é o Roberto Dinamite, que é um ídolo do Vasco, cara. Realmente é uma seleção, mano, lendária. O ídolo, não um ídolo. O ídolo. Uma coisa, é engraçado, Murilo, a forma que ele fala, né? Falcão era jornalista também. Mano, Falcão, cara, era um puta de um jogador do caralho, velho. Jogava muito. Foi conhecido irmão. Como o rei de Roma, né? A Roma não era porra nenhuma antes dele. Se você pegar individualmente todos os jogadores, uma exceção ou outra, talvez, todos assim foram expoentes em todos os times que jogaram. Se você pega, por exemplo, o Toninho Cerezo, eles têm uma estátua na Itália. Se você pega o Zico levou futebol para o Japão, ele tem estátua no Japão. Então, assim, todos esses jogadores, eles de alguma forma, eles fizeram assim uma carreira brilhante nos times que eles jogaram. Uma coisa, Vitor, você falou sobre o Roberto Dinamite, ele não foi convocado inicialmente. Quem seria o centroavante da seleção, primeiro seria o Reinaldo. Só que o Reinaldo vivia machucado e estava machucado de novo. E aí o outro seria o Careca. O Careca machucou. O Careca era moleque ainda pra caralho. Apesar de ter sido campeão brasileiro em 78 com o Guarani. Ele se machucou. Aí foi o Serginho e o Tele não gostava do Dinamite. Né? Ele convocou, porque falou, pô, não tem como não convocar esse maluco, mete gol pra caralho. Mas reza a lenda que o Dinamite sequer estava inscrito na Copa, tá? Porque não deu tempo. Né? Então ele só tava lá porque, pô, muita gente falava, pô, o Dinamite joga muito mais que o Serginho Chulapa. E aí eu me arrisco a dizer, não é pelo fato de eu ser vascaíno, mas qualquer um desses outros 3 que eu falei, do Careca, o Reinaldo e o Dinamite, eu acho que o resultado com o jogo da Itália fosse diferente. Não tô faltando respeito ao Serginho, tá? O Serginho fazia muito gol mesmo. Salvo engano, é o maior artilheiro da história do São Paulo. Um dos maiores artilheiros, entendeu? Ele fez história do Santos também. Gente, é muito divertido. O Serginho, temperamental pra caralho. Muito divertido. Mas ele não era esse jogador. Tanto é que, só a título de curiosidade, anos depois foi feito um amistoso, né, acho que na despedida do Júnior. E pegaram a seleção do Brasil de 82 contra a Itália de 82. E só que em vez do Serginho, foi o Dinamite o centroavante. Foi 10-1 Brasil. Eu assisti esse jogo. Curiosidade.
aproveitando a deixa, veja só, hein, você tinha para uma posição de atacante, você tinha o Serginho, você tinha o Reinaldo, você tinha o Dinamite e você tinha o Careca. Você tinha 4 jogadores disputando. 4. Sensacionais. Para você ver como que era muito mais fácil ou muito mais difícil. Não sei você ser um técnico naquela época. Você tinha 4. Só apelido bom. Assim, ali acabou, vamos dizer assim, no colo do Serginho, porque houve problemas aí em função de problemas físicos, né? Mas você, assim, vamos supor que não houvesse esses problemas físicos. Eu tinha 4. Tanto que em 81, nos amistosos, quem jogou como atacante foi o Reinaldo. O Reinaldo era um cracaço de bola, cara. Infelizmente, o corpo dele não... O Reinaldo era o Romário antes do Romário. Jogava demais o Reinaldo. Exatamente. Ele jogava demais, cara. Jogava demais. Ele era um esculacho, cara. Reinaldo era um tanto que chamavam ele de Rei Reinaldo, né? Rei Reinaldo. Ei, só uma coisa. Sobre o Barbosa, eu acho que só em 14 que veio o perdão, né, para ele, depois do 7-1, né? Que eu acho que... Eu me lembro que eu via muito disso nas redes sociais, falando assim, Barbosa, pode descansar em paz agora, né? Que o Barbosa, para quem não sabe, aliás, aquele time de 50, a base era o Vasco, né? O Expresso da Vitória do Vasco, que foi o primeiro clube do mundo a ganhar o título continental. Mas só um detalhe, só um pequeno detalhe. O Barbosa era um puta goleiro do cacete, cara. Era um goleiraço, entendeu? É um dos melhores goleiros da história que o Brasil já teve, cara. E ficou marcado pelos 2 gols, né, que tomou do Uruguai. E a título de curiosidade, gente, ontem, por acaso, eu vi essa série da Netflix, o Brasil 70, recomendo, e porque tem uma parte que é um episódio que fica mais voltado ao Brasil e Uruguai da semifinal e focado no Félix, goleiro que era do Fluminense, e tem muito Barbosa nesse episódio, né? E de uma forma ruim, porque o Barbosa por anos foi visto de uma forma ruim, né? Por conta disso. Obviamente também não podemos deixar de mencionar o fato do Barbosa ser negro, influenciou bastante nessa pena que ele falou, né? Que a pena máxima do Brasil era de 30 anos, ele já estava cumprindo há mais de 40 anos a pena dele, né? Mas 2014 veio aí para desculpar o Barbosa por tudo. Cara, eu vou falar um bagulho pra você. Eu tô vendo aqui uns lances do Falcão. Vai tomar no cu, esse cara era meio campo, parça. Volante, mano. Inacreditável. Mano, ele tá... Olha, mano, na escalação aqui, o cara tá citado como meia. Mas mesmo que ele fosse um volante. Bruno, olha só, o cara, ele voltar pra marcar faz parte do bagulho do volante. Mas se bem que se você falar pra mim algum volante que existe hoje e consegue fazer metade do que esse cara tá fazendo, que consegue cruzar uma bola, mano, consegue cruzar, dominar uma bola no meio de 3, e não é um lance não, é um monte. Cara, tem 2 lances dele da Copa de 82 que mostra a genialidade dele sem tocar na bola quase. O primeiro é o gol do Éder contra a União Soviética, que o Paulo Isidoro rola a bola pro Falcão faz um corta-luz, simplesmente abre a perna assim, e o Éder domina a bola, dá uma levantadinha, bate de 100 pulos, faz um puta de um golaço do caralho. E o segundo é o segundo gol do Brasil contra a Itália, que ele vai carregando a bola com o corpo virado para a lateral, como se fosse passar a bola, sem tocar na bola. Ele gira o corpo e bate pro gol. Mano, esse cara era um gênio, cara. Falcão era um gênio. Tá? Agora, um detalhe importante, Murilo vai saber disso, né? Vai poder falar também, que muitos dizem que o time do Brasil se desequilibrou por conta do Falcão. Naquela época era o seguinte, era diferente de hoje, né? Poucos jogadores brasileiros estavam lá fora.
Era o Falcão, mas o Falcão, acho que o Dirceuzinho, e eu não sei mais quem. Eram 3 só que jogavam fora do Brasil. E nem todo amistoso podia convocar esses caras, né? Então o Falcão veio só na parte final. E o Brasil jogava com o Paulo Isidoro, que era outro craque de bola também, tá? E aí os caras mesmo falam, o time com o Paulo Isidoro a gente era mais equilibrado. O Falcão era infinitamente mais jogador que o Paulo Isidoro. Até o Paulo Isidoro sabe disso. Mas, pro esquema do Brasil, o Paulo Isidoro encaixava melhor, mas como é que tu vai deixar o Falcão no banco, amigo? Não tem como, né? Aí ele colocou o Falcão e o time deu uma desequilibrada, apesar de ter feito todo esse show que fez em 82. Mas, quando pegou uma seleção cascuda, que muita gente tira pra merda também essa seleção italiana, você vai ver o nome dos caras lá e fala, porra, tinha nego foda nessa seleção. Foi uma seleção que, já era de um futebol tático, não sei o que lá, os caras exploraram as deficiências do Brasil, principalmente os laterais que subiam muito e não tinham essa cobertura que o Paulo Isidoro fazia, né? Então, só esse detalhe aí. Mas vamos seguir, senão a gente vai ficar só em 82. Não, a gente tá preso em 82. Estamos no loop. O Murilo puxa a gente para 82. A gente fala de futebol, o Murilo puxa a gente para 82. Falcão eu conheço do futsal. Pô, tu falou igual o PCD agora mesmo. Eu conheço Falcão do futsal, cara. Esse outro Falcão não conhecia, deve ser um puta jogador pelo que vocês estão falando. Isso só prova que a tua geração é uma merda. Sabe uma coisa que Não, eu sou uma merda. Não, sua geração inteira. Você é a voz de uma geração. Sabe uma coisa que a gente perdeu pro caralho desses momentos do futebol? É que, tipo assim, a gente tinha jogadores extremamente completos, tá ligado? Tem, por exemplo, pra eu que sou um pouco mais novo, tipo, eu vi o Zidane em 2006 fazer uma campanha do caralho e no final dando orgulho pra Armênia e tristeza pra França. Argélia? Ele é argelino, animal. Ele é argelino? Bom. Não é argeliano? Argeliano. Foda-se, vai ficar argeliano agora. Aí, mano, o futebol já era completamente diferente, cara. A gente já tava nesse futebol que era muito mais físico. O Zidane, que é um cara físico pra caralho, porque o cara era um excelente centroavante, mas ele é um cara físico. Centroavante? O Zidane jogava de centroavante. Centroavante, mano. O Zidane é centroavante, irmão. O Zidane é meio campista, meu amigo. Camisa 10, armava o time. Porra, cara. O centroavante desse time de 2006 era o Henrique, caralho. Salvo engano, era o Wilford, que era o atacante de lado, e o Henrique era o centroavante, cara. Zidane centroavante, mano. Não, mosquei, realmente. Mas de qualquer forma. Thierry. Aí a moto pra não deixar. Vocês pegaram uma época que o futebol tinha possibilidade de haver, tipo, muito mais jogadas nesse aspecto, tá ligado? Porque, tipo assim, e exigia, talvez, que os jogadores tivessem uma qualidade diferenciada, entendeu? Que um volante soubesse fazer determinados domínios, que um volante soubesse cruzar, tá ligado? A quantidade de jogadores que sabiam cobrar um escanteio ou bater uma falta já era muito maior. Talvez porque o futebol exigisse que o jogador tivesse mais versatilidade, tá ligado? Os grandes momentos que eu lembro de Copa, que não são exatamente... acho que é mais fácil falar de futebol, né? Porque Copa boa mesmo eu não vi nenhuma. Mas, eu vi a seleção de 2006, que era uma seleção excelente, com grandes nomes do futebol. No papel, né? O time nunca deu certo. Não, o time nunca deu certo. Mas, mano, Dida, Cafu, Cicinho, Roberto Carlos... Não, no papel era pica. No papel, esse time aí só fica atrás pra mim da convocação de 70. Tá ligado? Pra você pegar, assim, titulares e reservas, acho que nem 82 chegava ao nível. 82 tinha um time muito bom. Alguns reservas bons, mas nem todos. Agora você pega 70, só tinha nego pica. E essa de 2006 também, só tinha cara foda. Não tem um cara que fala que é mais ou menos. Tudo já envelhecido. Os principais, né? O Cafu, Roberto Carlos, o Ronaldo, tudo fim de carreira, exatamente. Estavam lá mais para
não largar o osso do que qualquer outra coisa. O Cicinho tava voando, por exemplo. Tava voando. O Cicinho tava voando, entendeu? O Gilberto tava jogando melhor que o Roberto Carlos, mas como é que tu vai tirar o Roberto Carlos do time, mano? Não tira, pô. Mano, o Cicinho no Real Madrid jogou uma bola do caralho, velho. Se bem que eu não gostava muito dele porque ele era São Paulo. Mas de qualquer forma, cara, acho que o momento futebolístico de Copa do Mundo que eu mais me recordo é a cabeçada do Zidane. E aí eu saco numa Pro gol ou no Materazzi? Do quê? Não. Ah, tem duas cabeçadas dele, em 98, que ele fez o gol de cabeça no Brasil, e a cabeçada que ele deu no Materazzi. Não, a cabeçada do Materazzi, pô. Ah, tá. Tem a cabeçada do Materazzi. O Zidane, pra mim, ele tem, além dessa cabeçada, tem aquele voleio na final da Champions de Real Madrid contra a Bayer Leverkusen, que é aquele voleio lá, puta que pariu. Contra quem? Contra quem? Não é Leverkusen? Leverkusen. É o primo. É o primo do Leve. É o primo do interior. O cara quer falar bonito e fala merda gigantesca. Alemão, tá igual o Murilo com o Will, sabe? O alemão dele. Porra. Ai, cara. Agora, sabe uma coisa que me marcou pra caralho? E talvez seja a Copa de 82 pra mim, da minha geração, que eu sou de uma geração depois do Murilo. Cara, pra mim foi 94, cara. E o Romário, assim. O Romário tinha algo nele, assim, de ser extra classe, sabe? De ser aquele cara... desde quando, sabe, eu acho que via muito daquela arrogância que ele tinha, mano, ele moleque do Vasco, a primeira entrevista dele, e já era arrogante, assim. Obviamente eu tenho esse laço pelo fato dele ser do Vasco, né, não vascaíno, ser queria do Vasco, mas o Romário, eu me lembro quando ele veio em 93, para aquele jogo contra o Uruguai, eu acho que, do que eu vi alguém jogando por seleção, assim, de um jogo em si, eu acho que o Maradona contra a Inglaterra, o Romário contra o Uruguai no Maracanã, na eliminatória, e o Zidane contra o Brasil em 2006. Foram as atuações assim que eu mais fiquei assim, falei, caralho, esse maluco joga demais, mano. Entendeu? O que o Maradona fez contra a Inglaterra foi brincadeira em 86, né? Tá marcado muito pelo gol de mão, mas talvez um dos gols mais... de uma jogada individual, um dos gols mais bonitos da história das Copas, foi feito pelo Maradona em 86 contra a Inglaterra. Tem todo aquele contexto da guerra das Maldivas e tudo mais. Malvinas. Maldívias. Sim, é Malvinas porque eles não ganharam a guerra, é Falklands. Ilhas Falkland. Aí... O Romário de 94, entendeu? Aquilo pra mim, assim, era aquele lance assim, a gente vê jogo e fala, dá a bola no Romário. Tipo, ficar o time inteiro assim, mano, a gente vendo, todo mundo vendo o jogo e fala, pelo amor de Deus, passa a bola pro Romário, gente, pra resolver isso logo. Entendeu? Então, pra mim era isso, assim, o Romário em 94, pra mim, inclusive esses dias, no Gato aqui, ele abriu... uma pasta aqui só com os jogos das finais dos 5 títulos do Brasil. E aí eu tive a oportunidade de ver metade do segundo tempo, a prorrogação inteira, a cobrança de pênalti de novo, de 94, assim. E, cara, uma coisa que é importante também, de novo, é que as pessoas têm essa mania, né? Mas tiram pra merda aquele time de 94. Aquele time de 94 era muito bom, tá? Somente você vendo com a ótica dos times de hoje, tu fala, mano, que time moderno, velho, que jogava um futebol moderno. O Dunga era um puta volante. Você falou de volante aí, ô Vitor, guardadas devidas proporções, o Dunga foi um puta volante que sabia distribuir jogo, marcava, era um animal marcando. O Vampeta era um muito bom volante, tá? Ele essa figura folclórica em torno dele, assim, né, de ser um beberrão, os caralho. O Vampeta jogou muita bola, tá, cara? Era um puta volante moderno, jogando ali no final dos anos 90 e 2000.
cara que marcava, que saía pro jogo. Vampeta era um jogadoraço, cara. E para mim é 94, assim. Nem 2002, eu acho que é porque, como eu já tinha visto vencer 94, 2002 não teve aquele negócio para mim, assim, aquele impacto, né? Mas para mim, assim, o ícone para mim, assim, das Copas, é a Copa que eu mais gostei de ter acompanhado na vida, foi 94, assim. Que foi uma Copa que teve Maradona, teve o Raj jogou muito, cara. Jogou muito aquela Copa, cara. Teve o Baggio levando a Itália, sabe? A Itália chegou na final por causa do Baggio, que jogou pra cacete, entendeu? Teve o Stoichkov. Foi uma Copa bem legal, cara. Teve o Letkov. O Letkov não era... que tinha uma grande seleção. Hã? Argentina, porra. Ele tinha uma grande seleção. Nossa senhora, cara. A Argentina, se pegar a escalação da Argentina aí, você fica assustado. Você fala assim, puta que pariu. A Argentina de 94, 98 e 2002, cara, cara, você vê que tecnicamente tinha jogadores muito melhores que do Brasil. Mas muito melhores. Mano. Entendeu? 2002, não ter passado a fase de grupo foi um negócio muito maluco. Pô, tipo o Verón, Batistuta, Crespo, porra. Cara, mas percebe como eu acho que pra vocês foi muito mais fácil se apaixonar por futebol? Cara, um bom ponto agora. Porque, olha, mano, vocês viram o Brasil ser campeão, o Murilo viu todas as vezes, mas tipo, vocês viram o Brasil passar por títulos históricos, mano. Mano, eu nunca seria esse ofensa, tá? Mas, pô, vocês ouviram o tetra do Galvão, entendeu? Ao vivo. Ao vivo. Que mano, até hoje é uma narração. Mano, é um momento. É um dos grandes momentos do futebol mundial. É muito mais fácil você se apaixonar por futebol, tá ligado? Tanto que é uma coisa que eu vejo bastante, é o tipo de coisa que a gente valoriza no futebol, entendeu? Porque, por exemplo, os caras que... por exemplo, eu conheço um monte de corintiano da idade do Bruno, tá ligado? Com mais ou menos na base aí dos seus 50 até uns 60 anos. Esses caras, eles valorizam um outro tipo de futebol, entendeu? Não tem mais a ver com... Os caras são muito mais sinceros na hora de fazer uma crítica, entendeu? Recentemente eu conversei com um corintiano que falou pra mim que o Corinthians atual consegue enfrentar o Bayern de Munique de igual para igual. Enquanto os corintianos mais velhos, eles valorizam a parada histórica do Corinthians, entendeu? O que o time representa pra eles. Vocês aprenderam a dar um valor no futebol diferente do que a gente, tá ligado? E ainda mais porque, porra, eu era corintiano e eu peguei a molecada que cresceu vendo aquela fase do São Paulo onde eles ganhavam tudo. Cara, você sabe que às vezes nos momentos mais difíceis que se tem a torcida mais fiel, né? Mais leal, né? Você vê, a torcida do Corinthians ficou 26 anos sem ganhar nada. O Vasco tá nessa draga danada aí, a torcida é um bando de pirado maluco. Então isso vai fanaticando, não sei se existe essa palavra, fanalizando, não sei, foda-se. Vai deixando fanática mais e mais a torcida ainda. Mas, Vitor, eu acho que é o seguinte, que é uma época diferente, né? Até, por exemplo, não só em relação da gente com o futebol e com a seleção brasileira, como dos próprios jogadores. Esse dia mesmo eu estava conversando com a Elaine falou assim uma coisa, que a Elaine não é muito ligada assim, mas ela falou, antigamente parecia que os caras queriam ganhar a Copa, entendeu? Aquele time de 94 foi com sangue nos olhos, maluco, por causa de 90. Entendeu? Os caras fizeram um pacto. Falou, a gente vai ganhar essa merda pra esfregar na cara dos outros, que falou um monte de merda da gente em 90. Entendeu? Os caras queriam ganhar a Copa. Né? 2002, a mesma coisa. Porque por causa de 98, de tudo que aconteceu, os caras chegaram mordidaços. Né? Eles chegaram mordidaços para jogar em 2002, né? E hoje em dia, porra, tu vê jogador reclamar que fica sem férias na época da Copa,
entendeu? Pô, fico sem férias, entendeu? Não tem mais aquele desejo de jogar pela Copa, não tem mais o lance de jogadores jogando no Brasil, entendeu? Hoje todo mundo vai para fora. Hã? Não, sempre jogaram por isso. Não pense diferente, achar que lá atrás era por amor. Não é por dinheiro, é a profissão deles. E como é profissão, você tem que receber. Só que, em relação à Copa do Mundo, tinha um negócio a mais, entendeu? Tinha um lance assim, de querer ganhar a Copa, sabe? Chega assim, mano, eu quero ganhar a Copa, sabe? Eu quero ganhar essa Copa. Que hoje em dia, você não vê, você não compra isso assim. Você não vê um jogador da seleção brasileira com aquele discurso assim, de falar, não, mano, a gente vai lá para ganhar essa merda. Você não vê no olhar dos caras isso, entendeu? Não tem aquele olhar que fala assim, mano, olha o olhar matador, entendeu? O Mamba Mentality, vamos colocar dessa forma assim, para você conseguir entender, Henrique. Mano, não tem dos caras assim, de olhar assim, eu quero ganhar essa merda. Posso fazer um adendo? Por favor. Eu vi o futebol da seguinte forma, né? Vi como todo mundo via. No Brasil era o seguinte, você tinha o campeonato estadual, o nacional e a Copa do Mundo, e fim de papo, não tinha mais nada. Tinha os outros, mas ninguém dava bola. Sul-Americano, Libertadores, nem ligava pra esse tipo de coisa, entendeu? Ganhar Mundial Interclubes. Sabe assim, legal, tal, mas assim, não era uma coisa que movimentava a multidão. Movimentava a multidão era o estadual, porque ficava perto da gente, o nacional, porque era o nacional, e a Copa do Mundo era a Copa do Mundo, não tinha conversa, não tinha pra ninguém. Né? O Brasil, os últimos 20 anos, eu colocaria assim, é que começou a se preocupar mais com esse negócio, ganhar a Sul-Americana, ganhar a Libertadores, começou a dar um valor maior a isso. Antigamente no Brasil não se dava valor a isso aí. Né? Ganhar título europeu, essas coisas, no Brasil isso nem existia, não fazia, nem passava na cabeça brasileira. Agora que ficar, quantas Champions Leagues o cara tem, quantas não sei que tem que o cara tem, sabe assim. Eu sou de uma geração que o pessoal nem dava bola, o pessoal nem existia pra gente. Né? Então foi mudando. Então o que acontece é o seguinte, além do que o fato do Bruno falou, que o cara ele joga lá fora, quando o cara ele perdia uma Copa do Mundo, ele voltava pro Brasil. E ao voltar pro Brasil, ele tem que encarar os torcedores dele, dentro do time. Agora não, o nego pega o helicóptero dele, pega o avião, volta pro país que ele tá jogando lá, e acabou, não há mais essa relação afetiva que tinha com o time, com a torcida, como havia antigamente. Então, assim, ir para uma Copa do Mundo é muito mais uma vitrine do que um objetivo de ser campeão. Murilo, posso só falar uma coisa aqui rapidinho? Eu boto muita culpa nisso nos canais de esporte fechado, principalmente Esporte Interativo e ESPN. Porque eles criaram uma geração de pessoas que nem você falou, que acompanham mais a Champions do que futebol aqui. Eu sou de uma época ali até, cara, vou exagerar aqui, até 96, 95, 96 ali, porra, a gente dava mais importância a ganhar o estadual do que ganhar o título brasileiro, por exemplo. Entendeu? Pô, Maracanã lotado, fase final de estadual, entendeu? Só clássico, era zoação do caralho, entendeu? Todo mundo se zoava. Não tinha muita... A nossa ligação era essa, entendeu? Aí começou, veio o São Paulo do Tele, que ganhou Libertadores, e todo mundo falou, nossa, dá pra ganhar isso aí também, né? E aí começaram a dar mais importância. Só que aí, pra mim, que veio uma coisa importante. Começou a vir a ESPN transmitir campeonato com mais afinco, porque a Bandeirante fazia isso, mas era um jogo por semana. Aí começou a transmitir campeonato espanhol, campeonato italiano, campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato francês. E aí começou a Champions League. Que a Champions League é importante. Para eles, para venderem o produto deles, ter a valorização deles, eles criaram uma geração por exemplo, a geração do Henrique, que tem muito cara da geração do Henrique que não torce para time do Brasil, torce para o Chelsea, torce para o Manchester City, torce pro Barcelona, Real Madrid, torce pro Real Madrid, entendeu? Torce pro Real Madrid, entendeu? Então o que acontece? Isso desconectou
as pessoas do nosso futebol, dos nossos times, da nossa seleção, entendeu? Desconectou. As pessoas compraram que a Champions League é mais importante que a Copa do Mundo. Os caras falam, porra, na Champions tem mais jogadores mais importantes que numa Copa do Mundo, porque tem muito jogador que não consegue se classificar a seleção para a Copa do Mundo, e é verdade. Tem o Georgiano aí do Paris Saint-Germain que joga bola pra caralho. Não sei nem falando do maluco que é a sopa de letrinha. O cara não vai porque a Geórgia é uma merda como uma seleção, entendeu? Não chega nem perto de se classificar para a Copa do Mundo. Aí os caras falam, pô, mas a Champions... E aí se vendeu isso. E duas coisas, outra coisa que eu boto culpa da ESPN é essa porra de futebol americano. Que, mano, criou essa febre. Que nego agora acompanha futebol americano. Eu falei, mano, isso é uma merda, esse esporte aí, velho. Não tem, Brasil não tem tradição nenhuma nessa porra, mas nossa, as pessoas param pra ver o Super Bowl. O problema não é nem a tradição. O problema é que o esporte é chato pra caralho. Só o americano tem tradição nisso aí. Os caras criam um esporte pra ele ser bom em alguma coisa, porque os caras não eram bons em nada. E não, mas aí que eu te digo uma coisa, aí no Brasil tem essa febre. Mano, tem jogo dessa merda no Brasil e lota estádio. Entendeu? Pô, vai se fuder, cara. Desculpa, com todo respeito. Vai se fuder. Porra. Acontece que o gosto por outros esportes, ele também aumentou, né? Então, por exemplo, para além dessa questão, vamos dizer, fica um ponto fora da curva, você assistir de repente futebol americano, enfim. Mas, por exemplo, o vôlei, ele aumentou o número de pessoas que torcem. O basquete no Brasil sempre foi meio popular. Na verdade, houve uma despopularização do basquete com o passar dos anos. Mas os anos 50, 60, 70 e 80, por 40 anos foi muito popular, né? Agora, mas o Murilo, basquete e vôlei tem raízes no Brasil. O Brasil tem história desses dois esportes. Entendeu? Mas aumentou o número de pessoas que acompanham. Sim, pô. Mano, assim, o Brasil hoje é mais o país do vôlei do que do futebol. Não só as pessoas que acompanham, mas as pessoas que praticam também. Hoje que praticam, você assim. Então, houve uma dispersão nesse sentido, né? Então, as pessoas passaram também a acompanhar outros esportes, se preocupar, a levar sua atenção e seu dinheiro também, né? O seu tempo para outros esportes. Então, sob certo aspecto, o futebol, apesar de ser o maior esporte de massa do mundo, você teve uma fragmentação do gosto, né? E uma fragmentação do próprio futebol no Brasil, porque você passou a acompanhar o próprio futebol em outros países, né? Como você citou, quer dizer, você vê lá campeonato italiano, campeonato português, alemão, espanhol, enfim, né? Então houve essa internacionalização do futebol brasileiro, inclusive. Então, isso tem um efeito sobre a questão da Copa do Mundo. Então, teve até que apareceu, hoje já tem gerações de jogadores que se pergunta para o jogador qual que é o seu sonho. Jogar na Europa. Não é falar jogar a Copa do Mundo pelo Brasil e ganhar. Os caras não têm isso aí não é sonho dos caras mais. Não. Entendeu? O cara não quer jogar no Barcelona. O cara só quer jogar na Europa. Não, os que falam que quer jogar no Barcelona. Quero jogar na Premier League. Nós temos jogadores brasileiros que dizem que o ídolo deles é o Bob Charlton. A gente tá mal pra caralho. Isso aí foi uma pica, hein, mano? Cara, e vou falar, trago aqui pra vocês duas coisas. O Rafinha e o jogador que o Bruno citou aí, que falou que tava triste porque tiraram as férias dele. Esse foi cara o Rafinha. Foi o Rafinha. Foi o Rafinha. É o mesmo cara que fez a gente passar aquela vergonha contra a Argentina, falou que ia dar porrada nos caras. Chegou lá, a gente tomou uma assada e ainda foi zoado, com razão, fomos zoados com razão, porque o cara não soube controlar na frente do Romário. E o Romário não soube dar um toque pra ele e falar, filho, você não é eu, dá uma segurada na sua emoção. Não, o Romário induziu ele a falar isso, mano. Mas porrada deles, Rafinha é porrada deles. O Romário induziu ele a falar aquilo. É foda. Nesse inteirinho, trago pra vocês a pergunta, rapaziada, qual foi o momento pra vocês que tem a ver com futebol, mas não aconteceu dentro de campo? Grande momento pra vocês. Tem a ver com futebol, mas não foi dentro de campo? Exatamente.
Caralho. Boa, Por boa. exemplo, Vou falar Fala assim, aí. vou falar qual foi o meu. O meu momento, além da cabeçada do Zidane, que pra mim foi um momento fantástico do futebol nacional, foi... Como assim nacional, animal? Não, no futebol mundial. No futebol mundial. Tu falou nacional, caralho. Não, foi Tu falou que não tem nada a ver com futebol. Eu não entendi. Então tem a ver com futebol. Não tem a ver com marcar um gol ou fazer um lance. Então explique melhor. Porra. Dentro de um jogo que não tem relacionado a aspectos do futebol. Tipo Nem gol, precisa passo, lançamento. Nem precisa necessariamente ter acontecido com o jogo. É tipo momentos de bastidores do futebol. Entendeu? Porque tem muitas coisas no futebol. O futebol transcende. Pra mim, o futebol transcende, tipo, assim como a música, o futebol transcende essa parada de estar ligado. Tipo, não é só um esporte. A gente tem muita política dentro do futebol, dentre outros aspectos, fazendo até um gancho com aquela frase que eu nunca vou esquecer que o Bruno falou, que o Vasco é um microcosmo para toda a política nacional. É lógico, cara. Mano, quem acompanha a política do Vasco, acho que esse lance de bolsonarismo e PP aí é coisa de criança. Exatamente. Vocês não sabem o que é bagunça política. Vai acompanhar as eleições do Vasco, irmão. Nós temos o Rafinha fazendo a gente passar vergonha nacionalmente, falando essa... E não foi só isso, né? O Rafinha uma vez mostrando a necessaire dele. Porra, Nossa. Mano, o zagueiro da seleção brasileira, o Léo Pereira, chorou porque uma vez a namorada não gostou que ele tirou a barba. O zagueiro, maluco, que é o cara que mais tem que ter medo depois do goleiro no campo. Porque goleiro é maluco. É imprevisível. Só assim, ele pode ser pacífico, como ele pode me dar um tiro na cara quando eu chegar do lado dele. Goleiro é assim. O cara chega na área, maluco, entendeu? Aí, o capitão do time, que é o seu 1-2, né? Que o seu Casemiro faz a sobrancelha. Que porra é essa, mano? Quem que respeita um maluco desse? Quem que respeita? Mano, se eu tô jogando bola, eu vejo um maluco que faz a sobrancelha e falo, mano, vai se fuder. É igual uma vez aqui, mano, esse dia foi engraçado até. Chegou um cara aqui, tem um grupo do bairro aqui, o cara botou assim a foto e falou, gente, esse cara veio aqui na loja, ele falou que já matou, que não sei o que lá, cuidado. Aí ele tirou a foto do cara bem no rosto dele, assim, o cara com sobrancelha feita. Eu falei, irmão, leva a mão não, o cara que já fez tudo aí não faz sobrancelha não, pode ficar tranquilo. Mas fácil ele te matar de beijo do que te matar, tirar a tua vida. O pessoal do bairro até passava na rua, depois nego zoava. Quem faz sobrancelha não mata ninguém. Eu falei, não, pô, claro que não. Entendeu? Então, cara, esquece aí, cara. Você falou de um zagueiro, me veio imediatamente a cara do Lúcio. É lógico, mano. Mano, cara, se eu cruzar com o Lúcio na rua, atravessa a rua. Cara de maluco do caralho, velho. Não é um cara que fazia a sobrancelha? Mano, tem uma cara que fazia a sobrancelha. Odivan, Clebão, Júlio Baiano. Mano, Júlio Baiano era um assassino. Ele tinha permissão pra matar no campo de futebol. Tá ligado? Chicão é uma criança perto desse maluco que eu tô falando aqui, ó. Serginho Chulapa. Não, tô falando zagueiro. Entendeu? Os caras malucos. Abel Braga. O Abel tem essa cara de bom moço aí, de tiozão legal. O Abel, rapá, era um assassino carniceiro na zaga. Mano, o bairro em volta a favela em volta de São Januário se chama Barreira do Vasco. Uma época, a zaga do Vasco era Abel e Moisés. A imprensa apelidou de Barreira do Inferno. Porque os caras batiam em todo mundo, irmão. E zagueiro tem que ser assim, compadre. O atacante tem que olhar assim e falar, vou lá não, que esse maluco vai me bater. De graça. Entendeu? O Moser, que o cara jogava pra caralho, mas também era um outro assassino, ele falava. O Romário lá, moleque, ele chegava e dava um cascudo. O Romário, por que você tá fazendo isso? Só pra você aprender quem é que manda nessa porra aqui. Entendeu? É assim que zagueiro tem que ser, maluco. Não essas porra de... Ela não gostou que eu tirei a barba e ficar chorando. Vai se fuder, fazer sobrancelha. O Roberto Carlos também dava medo. Ele não era zagueiro. A cara do Dida dava medo pra caralho. A cara do Dida. Não, o Dida é aquele cara que entra na escola e sai atirando as crianças. Ele tem essa cara. É isso que eu falo. Goleiro tem que ser essa cara. De maluco. Só assim, mano, eu vou ficar perto. Porque goleiro é maluco, porra. Goleiro não pode ser um cara normal.
Hoje tem que ser maluco, aquele cara que tem o olhar morto, tá ligado? Fala assim, caralho, velho. O que tá passando na cabeça desse doido, velho? Mano, Tem que ser assim, porra. a cara do Dida era foda, mano. Tem aquela narração que eu acho foda pra caralho dos caras falando: olha a cara desse psicopata, Adriano Imperador. Parece que acabou de sair de Bangu. Mano, mano. sensacional. Velho, sobre momentos fora do futebol, eu tô falando, ó, por exemplo, tem nossa, tem o Davi Luiz chorando depois não fala um negócio desse. depois de 7x1. Só um negócio. Deu gatilho Mano. no Murilo. Deu Gente, gatilho. vejam falha de cobertura desse jogo aí. Eu recomendo isso pra todo mundo. Falha de cobertura de 7x1. Eles gravaram logo após o jogo. Aí tem um negócio que ele fala, eles estavam bem sem roteiro, tá? E aí tem um lance, craque Daniel, que fala dessa questão do Davi Luiz e virou um meme. Não, que ele fala lá que o Davi Luiz fala, eu só queria dar alegria pro meu povo. E aí ele bate na mesa e fala assim, eu não sou povo desse rapaz. Eles estavam putos, cara. Eles estavam putos. Então, cara, vejam, falha de cobertura do 7x1. Chorando na disputa dos pênaltis. O capitão do time, entendeu? O cara que tem que ser, a âncora do time, assim, onde todo mundo se segura. Chorando. O cara aceitou chorando numa oitava de final contra o Chile. Entendeu? Porra, que porra é essa, maluco? Cara, ô Murilo, eu tava pensando hoje antes de a gente gravar, o nego fala do Neymar é o caralho. Aí, porra, tem gente que compara com o Zico, né? Se o Neymar levasse a entrada que o Zico levou lá do Márcio Nunes... Não, ele amputava a perna. Ele não ia conseguir mais. Ele amputava a perna. Ele nunca conseguiu fazer nada. Ele ia chorar até hoje. E o Zico voltou a jogar ainda. Ô, mano, aquilo que aquele maluco fez foi uma tentativa de decepar a perna do Zico. Puta que pariu. Se o Neymar sofre a falta daquela... Ele ia parir o filho ali pelo cu, ali, chorando no campo. Pelo cara. Veja esse lance. Zico e Márcio do mano, até hoje dá nervoso ver. Até hoje, mano. E o Zico fala. Que dor de ver isso. E o Zico fala que uma das mágoas que ele tem é que o Márcio Nunes nunca pediu desculpa. Nunca perguntou se estava tudo bem, isso caralho. Mano, o Zico fudeu a carreira do Zico, aquilo ali, rapaz. Ele nunca mais foi o mesmo depois desse lance aí. Não, nunca mais foi. Rapaziada, vambora. Vamos nessa. Até semana que vem. Deixa eu fazer duas menções honrosas aqui. Vai, faça aí, duas menções honrosas. A primeira é que eu preciso falar que nessa Copa a gente vai ter que fazer o nosso bolão dos mequetrefes, tá? Que qual time mequetrefe vai mais longe, já avisando vocês aí pra vocês estudarem. Eu tô avisando. Não, caralho. A gente vai fazer isso na live da semana passada. Na live da semana passada. Na live da semana passada vai estar isso aí. A cronologia do filho do Cavaleiro. O Martin McFly. A gente ia fazer isso semana passada. A gente já fez. Não, nós vamos fazer. Isso aqui é foda. É que nem ele falou, nós vamos para o passado agora. A gente vai fazer na semana passada. Eu acho que o Bruno citou aí, mas vale a pena colocar, esses jogadores que jogam sozinhos, como por exemplo, nessa Copa a gente tem o Son fazendo a terceira Copa dele pela Coreia do Sul, o Erling Haaland, que conseguiu classificar a Noruega para a Copa, e agora eu tô confiante de que ele vai conseguir uma classificaçãozinha aí, talvez até umas quartas. E por último, mas não menos importante, a gente tem o Salah, que, cara, é um jogador fantástico, mas, pô, velho, tá jogando sozinho, né, mano? O Egito tá na Copa? Não. O Egito não foi pra essa Copa, mas o Salah jogou duas, então, né? Como é que... O Salah... Então, Vitor, tu tá... O que houve, velho? Tu foi uma coisa estragada hoje, meu amigo? Primeiro, o Zidane era centroavante, o orgulho do futebol nacional. Aí agora falou que o Salah, na próxima Copa, nessa Copa agora, o Salah pode se destacar. O Salah nem vai. Não Porra, falei o que tá acontecendo, mano? Eu falei que o Salah jogou 2 Copas pelo Egito sozinho, mano. E fez. Não, modéstia à parte, fez excelentes campanhas, velho. Classificou o Egito jogando sozinho. O Vitor entende nada de futebol, né?
Tu entende Ah, nada não. de futebol. Cheguei a essa falando. conclusão agora. Ó, Classificou Você em quê, falou- meu amigo? Eu nem sei se o Egito ganhou algum jogo. você falou do pessoal ligar hoje em dia mais para a final da Champions, né? A Champions League, no caso. Aí eu vi um post esses dias que eu acho que deve ter sido feito por alguém da sua idade, né? Que era o cara indeciso se ele assistia a final da Champions, ele assistia um jogo da Série D do futebol brasileiro. Eu achei incrível. Contra dois times nada a ver, não sei nem que time que era. Não conheço, desconheço. Esse é raiz. Vambora, gente. Vambora que o Vitor já tá maluco já. Essas viagens do tempo que a gente tá fazendo, ele tá ficando maluco já. Zidane centroavante, orgulho futebol nacional. Puta que pariu. Justo Zidane, né? Fudeu o Brasil 2 Copas, orgulho futebol nacional. Tchau, gente. Rapaziada, falou. Valeu, tchau, tchau. Boa Copa.